Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão promovida pelo SERS. O Complexo de Ensino Renato Saraiva está sempre aqui trazendo para você conteúdo de qualidade e relevância. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e muito importante. O seu concurso foi suspenso por conta da pandemia e você não sabe muito bem o que fazer? Hoje eu vou trazer algumas dicas, fazer alguns comentários e esclarecer qual é a melhor estratégia a ser adotada no caso de suspensão de um concurso. Eu sei que essa suspensão acaba gerando muita ansiedade, algumas pessoas acabam perdendo o foco, outras até param de estudar e você não pode cair nisso. Então, algumas estratégias podem ajudar você a manter o ritmo. E se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou doutor em Direito, sou procurador do Estado, advogado e autor de livros e artigos jurídicos. Aqui no SERS, eu leciono a disciplina de Direito Administrativo. Você vai me encontrar nos cursos de tribunais, carreiras jurídicas, entre outros. E eu quero fazer um convite especial a você. Se você quiser se atualizar no direito administrativo, eu convido a fazer parte do meu canal no Telegram. É simples, rápido e gratuito. Basta pegar a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code. Você então será direcionado ao meu canal no Telegram. Então, vamos falar sobre esse assunto. Concurso foi suspenso. O que fazer? Ou seja, como reorganizar os estudos e manter o ritmo. O grande problema da suspensão de um concurso público é que ela acaba quebrando um hábito de estudo. Isso mesmo. O hábito nada mais é do que a repetição de uma ação de forma consistente. Todo dia você está ali estudando, se preparando, você tem inclusive uma organização própria voltada àquele concurso, já pensando na data da prova. Quando essa data desaparece, nós ficamos normalmente nervosos, porque existe uma insegurança. Quando é que esse concurso vai ser realizado? O que vai acontecer? Será que não vai ter mais concurso? Como professor, eu já recebi inúmeras mensagens durante essa pandemia. Os alunos perguntam, Marcílio, será que não vai ter concurso nenhum? Jamais! E é claro que você não pode entrar nessa onda. Esse é o famoso discurso do inimigo. As pessoas ficam te falando certas coisas no teu ouvido para você cair na onda e desistir. Isso abre margem para o concorrente, não para você. Isso só te prejudica. Você tem que entender que, na verdade, nós temos vários concursos aguardando a prova ser viabilizada. Sim, nós temos concursos na área de tribunais, carreiras jurídicas em geral, enfim, inúmeros concursos somente aguardando a possibilidade de realização da prova presencial. Existe um déficit muito grande, gente, muito grande mesmo de servidores na atualidade. Até porque as demandas aumentaram, principalmente na área jurídica. Vários são os processos que estão chegando, debatendo matéria de saúde, debatendo fornecimento de medicamento, vaga em UTI, políticas públicas. A demanda jurídica vem aumentando e, consequentemente, os órgãos públicos precisam sim de mais e mais servidores. Então, hoje, nós temos uma demanda reprimida pela realização de concursos, somente aguardando uma possibilidade desses concursos ocorrer. Então, vai acontecer sim. Os concursos vão retornar sim. E várias coisas serão cobradas nesses concursos, porque as leis não estão parando de ser editadas. Nós temos aí a nova lei de licitações, por exemplo. Nós temos modificações importantes no direito administrativo que aconteceram ao longo da pandemia. O próprio direito constitucional, está sendo constantemente analisado no âmbito do Supremo, com vários posicionamentos importantes. Então, o candidato que para de estudar e não se atualiza diante desse cenário, ele vai ser prejudicado, porque os concursos voltarão e é claro que a seleção será refinada. As bancas irão querer cobrar conhecimento atualizado e os candidatos que permanecerem estudando, ou seja, aqueles candidatos que mantiverem o hábito de estudo, serão considerados como candidatos diferenciados. E o grande problema entre manter o hábito de estudo ou não
é a ansiedade de saber se haverá prova ou não. Não é? Nós ficamos muito ansiosos quando há uma insegurança. Nós não sabemos o que fazer pensando no futuro. Né? Eu gosto de dizer que os dois tempos possíveis para o sofrimento é o passado e o futuro. Você olha para o passado e pensa, ai meu Deus, eu poderia ter feito diferente, mas não tem como mudar. Ou pensa sobre o futuro, poxa, quando é que isso vai acontecer? Mas não tem como controlar o futuro. Na verdade, o único tempo possível de se viver é no presente. É aqui que você consegue agir. Você não tem controle sobre o que aconteceu ou sobre o que vai acontecer, mas você tem controle sobre as suas ações nesse exato momento. Então, por que não agir? Agora é o momento. O presente é a única possibilidade que você tem de construir aquilo que você deseja. E aí, a ansiedade surge desse pensamento, no passado ou no futuro. Aqui, especificamente no futuro, você fica pensando, poxa, né, quando é que vai sair esse concurso? Quando é que ele vai acontecer? E isso vai gerando uma sensação muito negativa e vai gerando, inclusive, o que eu chamo de perfeccionismo paralisante. Você quer que tudo esteja sob seu controle e você percebe que não está. O que acontece? Você se paralisa. Você não consegue acordar motivado, você não consegue abrir o livro, você não consegue manter uma consistência nos seus estudos e isso acaba rompendo o seu hábito de estudo. E não pode acontecer, porque quando há um rompimento do hábito de estudo, o retorno é muito mais difícil. Não é? É como se você estivesse se preparando para uma corrida. Para e pensa, né? Para correr, por exemplo, 20 quilômetros, sei lá, você vai fazer uma meia maratona, 21 quilômetros. Você não pode querer começar já correndo 21 quilômetros. Você tem que começar aos poucos, você tem que se organizar, você tem que ir correndo um pouquinho, às vezes você tem um dinheiro, você consegue contratar uma pessoa para te orientar, você vai correr pouco no primeiro dia, melhora no segundo dia, vai melhorando, até o ponto que você se prepara suficientemente para fazer os 21 quilômetros. Se você para 2, 3 meses de correr, vai ser muito difícil de voltar aos 21 quilômetros, porque a sua consistência já não é mais a mesma. Então, o hábito é muito importante. Hoje em dia, muito se fala sobre motivação, né? E a motivação também é importante, mas neste caso, o hábito deve ser o seu foco. A motivação é o que te faz começar. O hábito é o que te faz continuar. Eu tenho essa frase que eu carrego sempre para mim. Então, o ponto principal é manter o hábito, a consistência, não parar. E eu quero trazer algumas dicas para você, porque eu sei que com a suspensão do seu concurso, você para e pensa, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que a estratégia que eu estou adotando é a melhor? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que as suas dúvidas envolvem basicamente tempo e organização. O que você quer saber aí na sua cabeça, que você está pensando que está gerando ansiedade, é o tempo que você tem. Poxa, quando é que vai vir a prova? O que eu faço agora? E a sua organização. Como é que eu me organizo? Porque eu não tenho uma data. Essas dúvidas, essas duas dúvidas sobre tempo e sobre organização, são as dúvidas que geram ansiedade e que te paralisam. Então, o que fazer nesse primeiro momento? Primeira coisa, você precisa analisar a sua produtividade. Ou seja, como é que você está hoje? Você hoje está conseguindo estudar um pouco, está conseguindo estudar muito, você vem mantendo o ritmo de estudo, mas você está vendo que pode cair esse ritmo. Será que você aí desse lado está totalmente parado? Vai pensando, qual é o seu nível de produtividade? Você que vem conseguindo estudar, mesmo que seja um pouquinho por dia, ou não, nem isso? Então o primeiro ponto é fazer essa autoavaliação. E mais, você pode avançar um pouco mais nessa avaliação e pensar o seguinte: o que você quer usar do seu tempo disponível para estudar e se dedicar a esse concurso? Então, Marcílio, por dia eu quero dedicar aqui 2 horas, 3 horas. Assim, mas eu não sei se eu consigo. Não, calma. Agora não é se você consegue ou não consegue. É o que você acha que seria interessante que você consegue fazer aí desse lado minimamente, separando o tempo. Depois você vai tentar. Mas agora o que você separaria de tempo para se dedicar a isso? E aí, com base nessa noção de como você está hoje, com base nessa noção do tempo que você quer dedicar ao seu objetivo, você vai criar uma estratégia. E é claro que essa estratégia ela é um pouco diferente
daquela estratégia que você tinha quando havia uma data específica. Por quê? Porque quando há uma data específica, nós temos um tempo fixo para distribuir entre as matérias que nós temos que estudar. Agora, o tempo não é mais fixo, propriamente dito. Nós não temos, sei lá, 3 meses, 2 meses. Nós temos, na verdade, até o dia da prova, conforme for marcada. Então, você tem mais tempo para estudar. O tempo aumentou. Por isso que você está sem saber o que fazer. Se o tempo aumentou, é hora de repensar a estratégia. É hora de pensar novamente nisso. O que você está fazendo? E criar uma nova estratégia. É momento de criação, gente. É momento de repensar. É momento de recalcular. É hora de você parar e observar. O que eu tenho que fazer aqui para não parar de estudar, conseguir otimizar o meu ritmo e atingir o meu objetivo? Porque os concursos vão começar a retornar e você precisa ter essa boa base. Então, o que eu indico? De fato, criar uma estratégia nova a partir desta nova situação enquanto aguarda a nova data. Então, você ainda não sabe quando vai ser a nova data da prova, você ainda não tem certeza, mas aproveite esse momento. E a melhor forma de aproveitar este momento é traçando um plano. Quem não tem plano não tem como saber para onde está indo. Não é? É como você estar, por exemplo, em uma cidade procurando um lugar sem ter um mapa. Você começa a atirar para tudo que é lado, então você precisa de um plano. E o plano é chamado na área de estudos de cronograma. Então, o momento é de criar um cronograma. É de entender, basicamente, qual é o plano para chegar onde você deseja. E esse é um ótimo momento, inclusive, para você entender quais são as suas forças e as suas fraquezas. Por exemplo, quando eu faço sessão de coach, eu gosto muito de disponibilizar um teste que é chamado de teste do sistema representacional. Esse teste pode até te ajudar. Caso você queira, você pode pedir no meu Instagram o @MarcílioFer, tá? Marcílio, meu nome, Fer de Ferreira. Vai lá, manda no direct e eu te envio o teste. O teste aponta, por exemplo, se você aprende melhor ouvindo aulas, né? Vendo mapa mental, escrevendo, fazendo um resumo ou realizando questões. O teste aponta quais são os índices maiores de aprendizado. Então é o momento de você entender o que funciona mais, o que funciona menos, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas e traçar então esse cronograma. Mas, Marcílio, como é que eu traço um cronograma nesse momento sem ter uma data final de realização de prova? Como é que eu organizo o meu tempo de estudo diante desse cenário? Bem, o primeiro passo que você tem que fazer é definir o tempo disponível para dedicar um esforço que você queira fazer. Então, você vai pegar assim, olha, por dia eu vou dedicar aqui, durante esse período sem prova definida, sem data definida, cerca de 5 horas, 6 horas por dia. Então, você vai ter que definir isso. E a partir disso, quando você for definir esse cronograma, você tem que entender que esse cronograma tem que ser baseado em metas, tá? Então, você tem que criar metas para que você fique engajado no seu objetivo. Então, quais são as metas? Eu vou estudar 5 horas por dia e as minhas metas são aumentar aqui a minha pontuação em direito administrativo, porque eu quero melhorar o meu conhecimento nessa área. Quando fizer um simulado no sábado, conseguir aumentar minha pontuação, então ao longo da semana eu vou me preparar. É melhorar naquela matéria que eu não estou tão bem assim. Enfim, esse cronograma ele tem que ser baseado em metas. E atenção, gente, quanto mais específico for o seu cronograma, mais organizado ele será. Você terá mais envolvimento com ele. Quando nós temos uma meta genérica, uma meta em que você não sabe muito bem, como concretizá-la, você não consegue se envolver muito com ela. É tipo o cara que coloca no cronograma, hoje eu vou estudar direito constitucional. Tá, mas estudar como? Com mapa mental, com aula, com questão? Qual tópico? Quantas páginas? Uma meta, para ela ser bem criada no cronograma, ela tem que atender ao critério SMART, tá? Uma meta, para ela ser bem criada no cronograma, ela tem que atender à meta SMART. SMART, basicamente, é uma palavra aí que representa siglas, letras para palavras, que representam critérios de uma meta.
Então, a meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporal. Então, eu vou, por exemplo, estudar direito administrativo através do livro tal, o tópico de poderes administrativos. Vou ler 15 páginas, vou fazer no mínimo 30 questões, vou depois fazer um resumo e vou fazer uma pequena revisão ao término. Bem, essa meta ela é específica, ela é mensurável, porque dá para eu mensurar se eu fiz ou não, ela é alcançável, porque é uma meta razoável dentro do meu tempo disponível, ela é uma meta relevante, porque ela vai me ajudar a alcançar o meu objetivo final, e ela é temporal, porque ela tem um deadline, tem um prazo final, que é hoje. Então, as metas precisam ser criadas com base nessa metodologia SMART para poder gerar um maior envolvimento seu. Tudo bem? Marcílio, e o que um cronograma tem a ver? Isso vai mudar a minha forma de atuar? Isso vai mudar a minha forma de agir? Sim. Porque na medida em que eu tenho um cronograma bem feito, bem delimitado, eu consigo olhar para aquilo e saber que eu tenho um compromisso com o meu objetivo. Se eu não tenho um compromisso, se eu não tenho um plano, se eu não tenho um cronograma, eu faço qualquer coisa e aquilo me satisfaz. A minha mente me auto-sabota facilmente. Pessoal, posso ver uma série agora, né? Posso estudar deitado e eu vou procrastinando. Então, é muito importante você ter exatamente esse cronograma para utilizar a inteligência emocional a seu favor, não é? Afinal, sabendo que existe aquele cronograma, sabendo que aquela meta ela está estipulada e que você realmente quer aquilo, você consegue se dedicar mais. Essa é a ideia, tá? Eu sei que não é algo muito fácil, mas é a partir da repetição que você diminui o impacto emocional da sabotagem e mantém o impacto emocional da dedicação, do foco e dos estudos. Tudo bem? E aí, na hora de criar esse cronograma, gente, é sempre importante ter uma boa orientação. Eu sempre digo que para uma pessoa alcançar bons resultados, essa pessoa precisa pelo menos de 3 coisas. Precisa de bons mentores, pessoas que já tenham passado por aquilo que você está passando. Precisa de um bando, um grupo de pessoas, uma equipe, um time, né, que estejam alinhadas com você. Pessoas que estejam estudando tal qual você. E precisa da técnica correta, da alta performance. Né? Bons materiais, boa orientação. Essa é a tríade de alguém que quer passar em um concurso público. Né? Então, se você está nesse momento de suspensão do seu concurso e não está sabendo muito bem o que fazer, é hora de buscar essas 3 coisas, porque você vai ter mais motivação, mais engajamento e vai conseguir manter o seu hábito de estudo. E você encontra bons mentores, uma equipe preparada e técnicas corretas no SERS. Tá? Convido você, então, a conhecer os cursos do SERS. Você vai encontrar uma equipe de professores que já passou pelo que você está passando, sabe muito bem qual é a sensação, qual é a melhor estratégia para conseguir a aprovação. Você vai encontrar um grupo de pessoas que está focada com o mesmo objetivo que o seu e técnicas corretas de preparação. Então, convido você a dar uma conferida nos cursos do SERS, o link está na descrição do vídeo e você pode aproveitar para deixar também o seu like, seu comentário, a nossa equipe vai responder e se inscrever também no canal do SERS para receber os próximos vídeos, tá bom? Bons estudos a você e qualquer coisa que precisar, estou à sua disposição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!